Números, capítulo 10, do versículo 11 a 28. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas no deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Pará. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naanso, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zoá, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gesso e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedu, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, sobre o seu exército estavam Eleazamar, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazu, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estavam Eliezer, filho de Amizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Ariá, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Meus irmãos e minhas irmãs, palavras, determinações e determinações. Essas são as missões que o Senhor determinou naquela geração, para que cada um que esteja diante das suas determinações em obediência, ele será o guerreiro vitorioso. Será um guerreiro vitorioso. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Que nesta passagem de Números, do capítulo 10, versículo 11 a 28,
o Senhor nos fala sobre os israelitas partiam do Sinai, do monte do Sinai. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que nessas passagens o Senhor nos fala diante das suas determinações? Diante de todas as tribos daquele local, onde foi feito diante das determinações, quando o Senhor determinou a sua missão ao seu escolhido, para que passasse para os príncipes daquela época, que seria os homens que iriam direcionar toda a palavra para cada local, para cada estado, para cada país, para cada nação. As determinações que o Senhor tinha determinado ao seu escolhido. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante de tudo isso aí, que na passagem aqui, do livro de Números, que o Senhor nos fala, sobre os israelitas partiam do Sinai, é porque ali, diante das partidas daquele povo, o Senhor continuava em sua defesa de cada um perante as suas mãos. Não deixava nenhum sentar seguro diante das suas determinações. Por quê? Porque o Senhor dava ali o poder e a inteligência e a sabedoria que era repassada para cada um daqueles ali. Porque sabiam que ia enfrentar muitas batalhas à frente. Muitas batalhas iriam enfrentar à frente aquele povo, aquela nação. E diante das determinações que o Senhor passava, todos ali estavam sob sua proteção. A palavra do Senhor nos diz que bendito seja a nação cujo Deus é o Senhor. Olha só que maravilha. Esta passagem é a passagem para que nós, hoje, nesta geração, ponhamos-nos diante dos nossos joelhos e nos prostramos para adorar o nosso Criador e fazer as suas determinações diante das suas missões para cada um de nós. O Senhor não muda, porque toda determinação que o Senhor passou naquela geração, estas determinações é por estatuto perpétuo. E veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante de tudo isso, hoje na geração em que nós estamos vivendo, olha os atos que já estão acontecendo na face da terra. Veja, meus irmãos, tudo isso é diante das desobediências. O homem passou a ser desobediente ao seu Criador. Passou a ter cegueira. Passou a ter a parte chamada amor perante o seu semelhante. O ser humano, uns aos outros, passou a não ter o amor, a palavra chamada amor, perante o seu semelhante. Por quê? Porque anda em desobediência às determinações do Altíssimo. Porque anda sem ter o conhecimento das suas determinações que estão nas Escrituras Sagradas. O caminho que leva à vida na face da terra estão nas Escrituras Sagradas, por onde nós deveremos caminhar. Ali, diante das determinações do Senhor, em obediência, que todos andam, ali está as suas proteções. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor não nos deixa nenhum de nós a sós. Ele nos dá a liberdade de vida,
a liberdade de caminho, a liberdade de seguimento. Para que cada um de nós siga com fervor perante o Senhor, diante das suas determinações. Aquele que vá seguir de coração, seguir de alma pura, seguir diante da pureza, não seguir por seguir, seguir por amor. É por isso que o Senhor deixa cada um de nós em liberdade de seguimento. E veja que todos nós, homem e mulher na face da terra, perante o Senhor, sempre seremos aquela criancinha. Porque o Senhor nos olha como um pequenino, uma criança, que às vezes desobedece. Mas nós somos criança que já temos o conhecimento da realidade, da vida, o bem e o mal. Então, teremos que agora nos ir para a prática da realidade, que é o conhecimento das Escrituras Sagradas, que o Senhor nos deixou para ter as suas determinações do conhecimento para andar no caminho na face da terra. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor é amor. Ele nos ama, cada um de nós, cada um de nós. Para o Senhor tem um significado altíssimo, porque o Senhor é o poder. O Senhor é o único. Todo o poder está diante do Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas são as determinações do Altíssimo, que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas. Está aberta o livro da vida.